Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que compõe uma série de temas que vai estar numa playlist sobre crescimento de negócio. Então, se você está preocupado com o seu crescimento e se não está, deveria, acompanhe a gente nos nossos canais e nas nossas mídias sociais, porque a gente vai falar temas muito relevantes para o seu negócio. Principalmente sobre como você tem que se preocupar com fatores chaves para o seu negócio crescer. Então acompanhe a gente. Ponto muito importante, quem já me conhece sabe que um dos nossos slogans aqui é: se sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Então, se você não está preocupado com o tamanho da sua empresa, ponto de atenção gigante. Você precisa se atentar agora, porque o teu concorrente já está se preocupando com isso, com certeza. Primeiro ponto de mercado que a gente vai analisar hoje é sobre o segmento de mercado que você vai atuar. E para isso a gente vai dividir ele em 3 pontos. Primeiro, tamanho de mercado. Segundo, hábitos e atitudes que o nosso consumidor tem. E o terceiro ponto é a estrutura necessária para trabalhar esse mercado. Começando pelo primeiro tema, tamanho de mercado. Esse ponto é fundamental e com certeza ele é muito discutido por investidores na hora que ele vai aportar dinheiro na sua empresa. Por quê? Porque é o tamanho de mercado que vai delimitar se você tem um universo suficiente para escalar o seu negócio ou não. Vamos comparar duas empresas. A primeira empresa, digamos que essa empresa seja um salão de beleza. E a gente tem um salão de beleza que está dentro de uma área geográfica X e outro salão de beleza que está numa área geográfica Y. Se a gente for comparar, digamos que a área X tem um tamanho populacional naquela área 10 vezes maior do que a outra área. Ora, se esse tamanho populacional é maior, obviamente as chances desse tipo de empresa ter mais sucesso é infinitamente maior do que essa outra. Tamanho de mercado é fundamental para você entender a sua possibilidade de crescimento. E é importante dizer, nesse momento, que dependendo do seu tipo de negócio, talvez ele não tenha um tamanho de mercado grande, tudo bem. O importante é você saber que ele tem um limitador, que é o tamanho de mercado. Eu conheço diversos empresários que têm nichos de mercado muito específicos e que não tem possibilidade de crescimento, mas tudo bem, porque eles entenderam que nesse nicho ele consegue nadar melhor porque tem menos concorrentes, ou ele se tornou um especialista dentro do tema e ele consegue ser o primeiro de mercado, ele consegue ter um posicionamento muito específico e tudo bem com isso, não tem problema. O importante é entender o tamanho de mercado e saber até onde você pode ir. Se a gente for comparar, por exemplo, com uma startup ela tem que se preocupar muito com isso, porque normalmente startups são feitas para escalar. E se você está fazendo uma startup e não está preocupado com o tamanho de mercado, ponto de atenção máximo. Isso talvez seja o seu primeiro dever de casa, porque é através disso que você vai entender o universo que você vai poder atingir. Outro ponto muito importante é sobre hábitos e atitudes desse teu tipo de segmento. Em determinados mercados, a gente tem comportamentos muito específicos. Por exemplo, dentro do segmento vamos pegar o segmento de serviços, a gente tem um consumidor carioca muito específico, que é bem diferente do consumidor paulista. O consumidor paulista, dentro dessa área geográfica, ele tem comportamentos de exigência muito maior, de uma capacidade de prazo infinitamente superior do que um consumidor carioca. Obviamente a gente sabe que o Rio a gente também tem essa exigência, mas São Paulo, para quem está no mercado de São Paulo, sabe o que eu estou dizendo. São Paulo eles têm uns níveis de exigência bem superiores, coisa que a gente deveria aprender bastante. Mas a gente sabe que eles têm níveis de exigências, comportamentos muito mais específicos do que o comportamento do mercado carioca para a empresa de serviço. Isso faz total diferença. E comportamento a gente está falando sobre a maneira como ele compra, as exigências que ele pede na hora de comprar, o quanto de valor percebido ele quer ter naquela experiência de compra. Isso tudo precisa ser analisado de maneira não só geográfica, mas também pelo tipo de segmento que você está inserido. Se é moda, se é beleza, se é vestuário. Isso faz uma diferença absurda. Então eu recomendo que você perca um tempo entendendo como esse tipo de segmento trabalha, porque é fundamental. E o terceiro ponto é a estrutura que você vai precisar ter para poder trabalhar esse mercado. A estrutura interna que você tem que deliberar para poder acompanhar esse segmento. Determinados segmentos pedem estruturas muito pequenas para serem trabalhados. Outros tipos de segmentos pedem estruturas muito maiores. Por exemplo, o mercado de varejo, de moda, por exemplo, ele pede uma estrutura
um pouco maior para escalar, porque você tem que trabalhar com lojas, você tem que trabalhar com diversos tipos de funcionários, você tem que ter uma estrutura grande para escalar o teu negócio dentro do segmento de moda, lojas de moda, por exemplo. Já em estruturas mais tecnológicas, como um sistema que trabalha pelo modelo SaaS, que é Software as a Service, você não precisa ter uma estrutura gigante, você pode ter um escritório que consegue trabalhar em diversos estados, por exemplo. Então, entender a estrutura necessária para o teu tipo de segmento é fundamental para você já conseguir fazer um orçamento, conseguir fazer uma previsão do que é fundamental para o teu negócio. Então pensa nesses 3 pontos e avalia, pega um caderno agora e escreve como é que você está inserido e como é que você está trabalhando com esses 3 segmentos. Isso é fundamental para a gente entender como a gente pode escalar. Faz isso e acompanhe os próximos vídeos, porque a gente vai falar temas muito relevantes de como você precisa crescer o seu negócio. Perfeito? Tendo qualquer dúvida, basta comentar, entrar em contato com a gente adora interagir com o pessoal que já está falando com a gente. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.